E os nossos comentaristas aqui nos estúdios da Jovem Pan, nós temos o Felipe Bueno, em Curitiba, Paulo Pozonov. Muito boa tarde, senhores. Aproveitando a fala da Paola e sobre essa tentativa de criar esse compromisso mundial com os três pilares, são eles: a defesa da democracia contra o autoritarismo, a luta contra a corrupção e o respeito aos direitos humanos. E aí eu pergunto ao Paulo Pozonov o seguinte: qual o ponto positivo que a gente pode apresentar desses três pilares para o Brasil e qual é o ponto negativo que nós precisamos melhorar dentro dessa estrutura? E o porquê, é claro. Boa tarde, William, Mariana, Felipe, boa tarde a todos. A democracia brasileira ela tem aí as suas características, né, sui generis, não é uma democracia sólida, tão sólida quanto americana, mas também não é tão frágil quanto sugere o nosso STF, promovendo perseguições aí de toda sorte. Acho que o STF hoje na verdade, a maior ameaça à democracia. Eu acompanhei aqui um pouquinho desse discurso de abertura do Joe Biden e fiquei pensando nisso, né? Justamente nas características diferentes das democracias ao redor do mundo. Até ele está sendo criticado, como a Paola trouxe, por não ter convidado aí China, Cuba, Venezuela, mas eu vejo com bons olhos, seria impensável. A China é uma ditadura, não é uma democracia. Rússia também não é exatamente uma democracia, tem lá suas próprias características. Aí é uma questão interessante saber por que o Joe Biden deixou de convidar a Rússia, porque na teoria a Rússia é uma democracia tanto quanto ali Filipinas. Mas eu estava acompanhando, né, como eu disse, o discurso e me pareceu ali um amontoado de palavras, parecido até com aquele discurso que a gente comentou aqui há alguns dias do ministro do STF, o Barroso. A democracia, né, se tornou mais do que um conceito, se tornou apenas uma palavra, um slogan usado aí por demagogos do mundo todo. O presidente Joe Biden fez um discurso muito progressista, defendeu até sindicalismo, né? Quem diria que em 2021 a gente veria o presidente dos Estados Unidos defendendo aí a força dos sindicatos. Então é muito, muito, muito preocupante isso no final das contas. Por mais que se fale, se repita essa palavra democracia, a gente vê que na realidade ela acaba sendo carcomida ali pela sua própria entranha mesmo. Parece que o mundo tende sempre a esse lado mais autoritário, sempre mais à esquerda mesmo, e ele precisa de ações de tempos em tempos, né, para dar uma reforçada nesse conceito que vai se tornando, infelizmente, obsoleto, vai sendo recoberto ali por uma camada, às vezes muito discreta de autoritarismo, mas muito eficiente, e daí precisa chegar alguém, precisa lixar essa democracia e fazê-la, né, florescer, reluzir novamente. Não acho que Joe Biden é o nome ideal para isso. Agora, William, nossa democracia vai bem, né? Apesar de a gente ter um presidente acusado o tempo todo de ser aí autoritário, genocida, ou coisa parecida, é o primeiro tirano aí que eu vejo da história que fica defendendo as liberdades individuais, né? Como se as pessoas fossem obrigadas a ser livres. Isso eu estou falando, obviamente, ironicamente, porque seria uma contradição em termos. Felipe, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que ele tem como meta, aí, durante essa sua participação nessa cúpula, estipular 18 compromissos. Entre eles, são pontos que dizem respeito ao combate à corrupção e à liberdade de expressão, que nós sabemos especificamente sobre a liberdade de expressão, que vem sendo muito questionada aqui no nosso país, principalmente ao longo dos últimos meses, por algumas decisões um pouco conflituosas, né, e polêmicas do STF, como o Paulo Pozonov muito bem colocou agora. Na sua opinião, essa fala que Bolsonaro vai fazer ou vai gravar e enviar para que seja exibida na cúpula, vai de encontro com a expectativa dos demais líderes integrantes desse encontro? Tem dois planos a minha leitura do que está acontecendo, do que vai acontecer. Mariana, boa tarde para todo mundo. O plano presidente da República, Jair Bolsonaro, e o plano Brasil, né? O plano presidente da República, se ele não falar nenhuma bobagem, né, o 0 a 0 está ótimo para o Brasil nesse momento, né? Representantes do governo dos Estados Unidos perguntados sobre, né,
o presidente da República é tão criticado, por que ele vai participar? Vai participar porque a resposta dos americanos foi: vai participar porque nós acreditamos nas instituições brasileiras, acreditamos que a eleição de 2022 vai ser pacífica, seja ele reeleito, seja outra pessoa eleita para a presidência da República. Então, esse é um plano que leva a outro, né? Que leva à questão do Brasil como país pertencente historicamente à área de influência dos Estados Unidos. Eu fiz questão de ler alguns analistas, né, especialmente analistas americanos, sobre o que estaria por trás desse interesse de Joe Biden em fazer essa reunião. Primeiro aqui a minha parte, depois a parte deles, né? A minha parte nunca será esquecido o que os Estados Unidos fizeram para a democracia, né? O que os Estados Unidos fizeram, né? O que os pais da pátria fizeram lá atrás, no século XVIII, motivou, por exemplo, a Revolução Francesa. São pilares que até hoje nós respeitamos, né? Nós tentamos seguir. E quanto à palavra democracia, seria excelente se ela não fosse usada nunca mais, porque prova que ela entrou na corrente, né, no sangue das pessoas. A democracia é um fato, vamos viver a vida, esquece que ela existe porque ela já está introjetada, né? Isso, para mim, seria o melhor dos mundos, não é a realidade. Então, a gente tem esse ponto. Agora, a prática, né? A democracia que os pais da pátria, né, propuseram lá no século XVIII, na prática, ao longo dos 200 anos seguintes, não foi exatamente defendida, né? Nós sabemos de governos dos Estados Unidos, tanto republicanos como democratas, que facilitaram a vida de ditadores, que financiaram ditadores, né? Que fizeram intervenções em governos. Então, qual seria o interesse de Joe Biden ou do governo americano na democracia no século XXI? Eu concordo com essa análise aí, abrindo para as análises que eu li, né? É criar, manter e talvez até reestabelecer uma área de influência. Agora, do outro lado, voltando para a questão brasileira, presidente da República e Brasil, nós temos uma discussão prática, né? A China está fora, a China é criticada, é uma ditadura de partido, como bem lembrou Pozonov, porém é um grande consumidor brasileiro. Então, peraí, né? A gente precisa precisa prestar muita atenção nessa discussão, né? Ficar 100% na área de influência dos Estados Unidos, criando arestas mais do que as que a gente já criou com a China, ou a gente precisa manter o equilíbrio e fazer um papel formal, um papel sóbrio, um papel equilibrado nessa cúpula da democracia? Pozonov, quando você ouve o Felipe falando sobre se o presidente não falar bobagens, o que você acha que está por trás desta fala? Você tem essa preocupação também? Não, eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Até é bom que ele diga alguma bobagem, que daí a gente vem aqui, comenta, conversa e tal. E o presidente Joe Biden, ali no seu discurso de abertura, ele falou um monte de bobagem. Como eu já mencionei, né, ele até exaltou o sindicalismo nos Estados Unidos e falou também de que é uma grande ameaça nos Estados Unidos hoje, que é essa busca por uma utopia sanitária, ou muita gente também chama isso, né, de ditadura sanitária. Eu não vou chegar a esse extremo, mas enfim, é um termo aí que está em voga, que é envolvendo a pandemia e todas as medidas de restrição, de gestão, e tentando controlar esse vírus que parece que é incontrolável e que avançaram sobre as liberdades democráticas. Até é um assunto bastante em voga hoje, né, aqui no Brasil, por conta aí de passaporte sanitário, confusão que está tendo nos aeroportos. Eu acho que também falar besteiras é um conceito bastante subjetivo, né? Se o presidente for lá e defender a democracia, usar palavras, as platitudes, falar as platitudes que a gente espera aí dos políticos, aí diminui o risco dele falar bobagem. Mas sempre que ele apela aí para o improviso, sempre vai ter alguém para achar que ele falou alguma bobagem, e repetindo é bom, porque daí a gente vem aqui, conversa, discute.